Queridos irmãos, nós estamos bem próximos, já começando a celebrar o fim do ano. Como assim, padre, o fim do ano civil? Não. Este é o último domingo de um ano litúrgico. A igreja, pedagogicamente, divide os anos em três, os anos litúrgicos: A, B e C. Isso significa que nos domingos do tempo comum, no ano A, o evangelho que será proclamado é sempre o evangelho de São Mateus. No ano B, é sempre o evangelho de São Marcos. Provavelmente, embora haja discussões, mas provavelmente o mais antigo dos evangelhos. E no ano C, que estamos, é o evangelho de São Lucas. Meu evangelho preferido é o evangelho da misericórdia. E o evangelho de São João? O evangelho de São João é deixado especialmente para tempos solenes, como por exemplo a Páscoa, algumas celebrações do Natal e ao longo de todo o decorrer do ano litúrgico. E se nós formos ler todos os dias o que nos propõem as Sagradas Escrituras com a igreja, ano A, B e C, no final desse triênio nós teremos lido a Bíblia completa. Hoje, portanto, o último domingo do ano litúrgico é dedicado, e não poderia ser diferente, à nossa maior esperança, aquilo que a igreja proclama, a nossa maior confiança: Jesus Cristo é Rei do Universo e é um Rei vivo. Mas como explicar, até para os primeiros cristãos que tinham dificuldade de entender a realeza de Jesus, como explicar também para a sociedade hoje, que gosta de vitórias, que gosta de se destacar, de ser o melhor em tudo, como explicar que o Rei que governa tudo é o Rei que foi morto? Como explicar que a cruz, hoje nós estamos com a igreja diante da cruz de novo, aos pés da cruz, como estavam Nossa Senhora, São João, a outra Maria? Como explicar que é justamente dali, do que parece ser instrumento de derrota, fraqueza, de escárnio, o Evangelho fala de zombar? Como explicar para as nossas mentes que é da humilhação que vem a glória? Parecem antagônicas, não? Parecem totalmente incompatíveis, mas é assim que Deus age. A revelação total de Deus Pai se dá em Jesus Cristo. E não é difícil entender porque Jesus Cristo é a plena revelação do Pai. O que diz São João? Primeiro a São João: Deus é amor. Vejam, quem é, em toda a história, em toda a literatura que vocês forem pegar, estudando até outras religiões, qual é o Deus que se destaca por ser humilhado? Se nós formos acompanhar a história de outras religiões, todas elas tendem a apontar um Deus que está acima das nuvens, uma teofania, um Deus que muitas vezes nem se importa tanto com as suas criaturas, quer só adoração. Qual é a origem do cristianismo? Qual é o fato original? É a única religião, e eu já estudei bastante as outras religiões, é a única que eu conheço que apresenta um Deus espancado, morto, humilhado, caçoado, mas glorioso, que ressuscita. E a revelação, como Deus é amor, qual é a maior prova de amor que Ele pode nos dar? A cruz. Por isso é lógico entender que Jesus é a revelação plena da face do Pai. Ele é tão Deus quanto o Pai, tão Deus quanto o Espírito Santo. Hoje os nossos olhos se voltam para aquele dia, naquela sexta-feira santa, em que Jesus foi crucificado por nossa culpa. Pense, é pela minha culpa. Não só pensar no coletivo, mas olhar para a própria miséria e dizer: é por minha culpa que Ele foi crucificado. Hoje nós olhamos para aquele Jesus e falamos: obrigado, Senhor, porque nós não conseguiríamos pagar essa dívida, que é nossa, de cada um de nós, mas Ele paga para nós. É um Deus tão amoroso, um Deus tão próximo, um Deus tão solidário, que Ele quer sepultar a morte na cruz. E dali vem a grande alegria, a ressurreição. Meus irmãos, Ratzinger, nos seus escritos, fala que nós temos hoje, na celebração de Cristo, o Rei do Universo, três visões centrais. Primeira visão, o centro, Cristo na cruz. Visão ao lado esquerdo, é a primeira leitura. Quem é esse Cristo que está na cruz? É o Cristo da descendência de Davi, é o Cristo real. Deus fez um juramento a Davi de que a descendência dele duraria também para sempre. A descendência de Abraão já tinha feito também, mas seria da casa davídica que brotaria o verdadeiro rei de Israel. Do outro lado, do lado direito, temos a segunda leitura.
A segunda leitura é um dos hinos mais antigos da história da igreja. Paulo escreve aos Colossenses dizendo, um hino cristológico, que com Jesus todas as coisas são submetidas a Ele. Todos nós estamos debaixo do seu domínio, da sua glória. E o domínio de Cristo não é opressor, é o contrário. É um domínio de libertação. Eu falei sobre 3 perspectivas. Agora nós lembramos naquele dia em que muitas vezes nos emocionamos, que é a Sexta-feira Santa. E se nós formos lembrar, imaginar, são exatamente 3 cruzes que tem também. A cruz central, Jesus Cristo. De um lado da cruz, um ladrão que não tinha se arrependido, que fazia coro, ecoava a voz dos acusadores de Jesus, dizendo: desce da cruz, salva você mesmo e salva a gente também. Ou seja, uma pessoa que não tinha aprendido nada. Porém, do outro lado, e a tradição chama de São Dimas, o bom ladrão, esse começou muito mal, mas terminou bem. Judas foi o contrário. Judas começou bem e terminou mal. O bom ladrão, podemos dizer que começou mal, mas terminou bem. Esse reconhece a sua culpa, sabe que está sofrendo porque mereceu, mas olha para Jesus e naquele momento final, como uma gota extrema de misericórdia, ele se abre à revelação e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus acolhe até esse último, no último instante: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no meu reino, no paraíso. Só tem um reino quem é rei. Agora nós precisamos compreender quem é esse rei. Vejam como não tem nada a ver com os contos medievais, com os contos, muitas vezes os contos alemães que nos fazem imaginar cenas belíssimas. Não tem nada a ver com esse conto medieval ou com qualquer outro que surja. Assim continua Ratzinger. Qual é o trono de Cristo? Porque os reis se sentam nos tronos, se vestem com capas, usam coroa, cetro. Qual é o trono de Cristo? A cruz. O corpo bendito dele não está num trono comum, num trono de ouro, está numa cruz. Qual é a coroa de imperador que ele usa sobre a sua cabeça? Uma coroa de pedras preciosas? De ouro puro? Diamantes? Não. A coroa de espinhos. Jesus está sentado no trono da cruz, usando a coroa de espinhos. E qual é o cetro real? O cetro real também tem pérolas preciosas? O cetro é uma vara que utilizaram para bater na cabeça de Jesus, para espancar o próprio rei. Meus irmãos, o trono, o cetro, a vara e finalmente a roupa. Qual é a roupa que Jesus utiliza? Somente uma capa também de zombamento, para zombar dele. Uma capa possivelmente vermelha para dizer a culpa que Jesus recebeu. Você está aí na cruz por causa dessa culpa, o rei dos judeus. Ou seja, ele foi acusado injustamente, simplesmente por liderar um povo, não para uma revolução política, não para a revolução social, mas liderar o povo para a salvação, para o reino que não tem fim. Todos os impérios que já existiram sobre a face da terra têm fim. O reino de Cristo é diferente. Ele é eterno, ele permanece para sempre. Se não fosse a nossa culpa original, nós já estaríamos nesse reino. Mas por causa do meu pecado que Cristo pagou, eu sou chamado a peregrinar nesse mundo até o meu encontro definitivo com Ele. Hoje nós olhamos para a cruz e adoramos verdadeiramente esse rei simples, que nasceu escondido, lá em Belém, nasceu velado, ou seja, escondido. Mas esse rei voltará. Esse rei voltará no que a igreja chama de parousia. Parousia também é um termo muito interessante que vem dos antigos imperadores. Os romanos, às vezes, saíam de seus palácios, por exemplo, no tempo do verão, e iriam participar de Jogos Olímpicos. Quando eles voltavam para suas residências reais, então utilizava-se o termo parousia. Parousia significava a volta de um grande imperador. E a igreja pegou essa palavra emprestada dos antigos gregos e romanos e atribuiu ao único imperador que nós temos, o único rei, nosso Senhor Jesus Cristo. Se Cristo nasceu uma vez escondido, pequeno, em Belém, humilhado, agora é a hora dele voltar. Quando? Não sabemos o dia ou a hora, mas o que nós sabemos e temos a certeza é que ele virá, ele vem. E quando ele voltar, toda a terra reconhecerá que ele é o rei. Se eu quis acreditar nele, se eu quis segui-lo, isso vai ser da minha consciência com ele. É problema meu.
aqueles que não quiseram acreditar em Jesus como o verdadeiro rei, também terão os próprios problemas. Todos nós seremos julgados, porque a cada dia das nossas pequenas ações, Jesus também se manifesta como nosso rei. E a pergunta é: qual é a resposta que eu dou? Eu considero Jesus como meu rei no meu dia a dia, no cotidiano, nas coisas simples. Eu lembro que Jesus é o meu rei, o único rei. Será que eu me recordo disso? E eu terei que responder para Ele quando Ele voltar. Amados irmãos, nosso rei é um rei simples, mas por ser simples, é o mais glorioso que existe. Por ser morto, é que está vivo para sempre. Por ser velado, é que foi revelado. Por se fazer um de nós, quando Cristo assume nossa mortalidade, nossa humanidade, Ele nos eleva à sua divindade, à sua imortalidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus.